Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Sou Alex Pagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol. Nós temos que falar sobre os nomes fortes de possíveis substitutos do Renato Portaluppi no comando técnico do Grêmio. Sim, porque se o Renato está fazendo algum tipo de charme, ou se ainda não tem uma definição, vai deixar para conversar depois das finais da Copa do Brasil, provavelmente o Renato está esperando o resultado. Quem sabe com uma conquista ele passa a se valorizar ainda mais e ele pode daqui a pouco exigir algumas coisas, como ele já deixou claro na última entrevista coletiva. Mas espera aí, nós precisamos debater enquanto gremistas. Tá, e se o Renato não ficar, como é que fica a história? Quem são os nomes que estão sendo falados? Bom, nós vamos falar de Thiago Nunes, nós vamos falar de Cuca e nunca dá para deixar de falar de Roger também, colocar nessa conversa de nomes que sejam falados internamente no Grêmio. Por que o Roger? Porque o Roger é um técnico de predileção do presidente Romildo. E antes do Renato, quem estava no comando técnico era o Roger. E o trabalho do Roger no Grêmio não foi contestado. Na verdade, o Roger, em determinado momento, chegou à conclusão que não conseguia tirar mais nada daquele time do Grêmio e ele pede para sair, depois de uma sequência de 5 jogos em que ele não conseguia vencer. E aí chega o Renato. Então, a relação do Roger com o Grêmio, com o presidente Romildo, ela ficou intacta. Ela não foi arranhada em momento nenhum. E o presidente gosta muito do Roger. Eu só descarto, num primeiro momento, o nome do Roger ainda, porque o Roger teria deixado claro para pessoas próximas que, enquanto ainda existisse a pandemia, ele não gostaria de voltar a trabalhar. Ele gostaria que primeiro fosse toda a população vacinada, tivesse todo mundo ok, para que depois ele pudesse retomar os trabalhos. Isso é uma decisão particular do Roger. Mas Cuca e Thiago Nunes são nomes que a todo momento são falados internamente, nas reuniões e principalmente em pessoas influentes e próximas do presidente Romildo, para que eles possam ser, quem sabe, soluções para uma não ficada, entre aspas, do Renato, né? Porque o Renato está meio que desenhando isso. Vamos falar sobre isso. Dá o like no vídeo, dá o joinha para fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Aqui no primeiro comentário fixado tem um link que vai te mostrar passo a passo uma forma de tu trabalhar da tua casa em sistema home office, do teu celular, do teu computador, do teu tablet e garantir uma renda mensal de mais de R$4.000, fazendo apenas um investimento de R$67 para poder aprender esse passo a passo. É curso, é estudo, é trabalho. Quer saber mais? Vai no primeiro comentário fixado ali, clica no link e descobre. Bom, sabe que essa situação toda dos técnicos do Grêmio, eu estou muito preocupado, sinceramente, porque o Grêmio tem compromissos agora até o dia 25 de fevereiro pelo Campeonato Brasileiro, aí já no dia 28 tem a primeira final da Copa do Brasil, e em meio a tudo isso já tem também a preocupação com o time da transição que começa a disputa do Campeonato Gaúcho, e cara, que planejamento é esse? A gente não sabe quem é que vai sair, quem é que vai chegar. O Grêmio realmente vai efetivar algum tipo de contratação? Ah, mas e algum jogador que possa ter o contrato renovado? Ah, mas é pedido do Renato. Tá, mas então se é pedido do Renato, ele vai ficar... Não, é que ele... Peraí. Tá uma coisa de maluco para a gente conseguir entender isso. E é por isso que esses nomes de técnicos para a substituição do Renato ganham força. O Cuca, na verdade, é o seguinte, e aí vou botar um pouco de opinião aqui, tá? Eu, particularmente, entre os dois, Thiago Nunes e Cuca, Thiago Nunes 100%. Eu não gosto do trabalho do Cuca. Respeito, finalista da Libertadores, nos eliminou da Libertadores. Aliás, a eliminação do Grêmio na Libertadores para o Santos, naquelas 2 partidas em que nós empatamos na Arena pelo placar de 1-1 e depois fomos goleados na Vila Belmiro, essas 2 partidas impactaram demais pessoas importantes, influentes e próximas do presidente Romildo Bolzan Júnior. De mais ou menos olhar assim, poxa, olha o que o Cuca fez com menos material humano, ele não tinha o Soteldo ali, ele não tinha alguns dos principais jogadores que estavam ou suspensos ou contaminados. Isso chamou muito a atenção. Mas tem algumas resistências do Grêmio ao nome do Cuca por várias outras situações, por trabalho anterior que ele fez no clube, por uma série de fatores. Mas é um nome forte. Só que o nome do Thiago Nunes é daqueles treinadores em que o presidente Romildo Bolzan Júnior, e se vocês pegarem o histórico do presidente logo que ele chega no Grêmio, o presidente ele não contrata diretamente o Roger, né? O presidente primeiro tenta o Doriva, que estava fazendo um trabalho muito bom no Vasco na época, depois o presidente tenta o Cristóvão Borges, que na época, se eu não estou enganado, estava no Atlético Paranaense, e aí ele vai para o Roger, que estava trabalhando no Novo Hamburgo, e aí dá tudo certo. O Roger faz aquele trabalho maravilhoso que fez, pegando aquela transição do Filipão,
né? E aí teve também a expertise do presidente Romildo, que é o seguinte, né? Eu tinha um técnico com todo um relacionamento histórico do Grêmio, que é o Filipão. Eu coloco um outro que foi cria do Filipão, também com histórico de ídolo dentro do clube. E depois vem o Renato, que dispensa apresentações, é o maior ídolo da história do Grêmio. Então o presidente Romildo tem sempre um cuidado para fazer isso. O Thiago Nunes é daqueles técnicos, e eu já sei de algum tempo sobre isso, e já falo aqui no canal de algum tempo, da predileção do presidente Romildo, porque é o treinador que gosta de trabalhar com categoria de base. Agora, não pensem que o Thiago Nunes chega e vai ser também um docinho nas entrevistas. Não. O relacionamento do Thiago Nunes é um ponto que, em determinado momento, se coloca como negativo da parte dele. Eu adoro o Thiago como treinador, como pessoa, conheço ele há muito tempo. Agora, é um ponto que, por exemplo, no Atlético Paranaense não atrapalhou tanto ele, porque o Atlético Paranaense praticamente fecha as portas para todo mundo, é a Coreia do Norte. No Corinthians, que já é um clube mais popular, que o torcedor quer chegar junto, que a imprensa está o tempo inteiro em cima, ele teve já um probleminha de relacionamento. Mas, por exemplo, eu não vejo citado no Grêmio, pelo que eu tenho buscado de informação, nenhum tipo sequer de especulação de um técnico estrangeiro. Eu gosto muito do Ariel Holan, mas o Ariel Holan parece que está acertando com o Santos, porque o Santos sabe que o Cuca não vai ficar mais lá. Só que o Cuca, para a direção do Santos, ele alegou que estaria saindo depois do Campeonato Brasileiro, porque ele está vivendo um momento de exaustão mental. Poxa, se o Cuca está vivendo exaustão mental, não vai ser no Grêmio que ele vai se curar, né? Então, sabe, está muito confuso tudo isso, mas esses nomes são nomes que ganharam força e eu apostaria mais no Thiago Nunes, se o Renato não ficar, porque a gente não sabe. Eu tenho para mim, daqui a pouco, que o Renato está fazendo um certo charme, sabe? Mas esse charme do Renato em nada tem a ver com a necessidade do planejamento para ontem do Grêmio, porque vai terminar um campeonato, vai começar o outro, e será que a gente está terminando um campeonato criticando o que está acontecendo e nós vamos começar da mesma maneira? Aí realmente eu não consigo entender mais nada. Dá o like no vídeo, dá o joinha para a gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Abraço a todo mundo aí, até daqui a pouco.